Seu Código Aberto está no ar, hein? E a gente aqui matando a saudade de você. Como é que foi tua semana? Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo, telespectador, internauta, você que acompanha o Código Aberto pela televisão, por uma TV a cabo, canal aberto, ou também pela internet, no seu smartphone, tablet, no teu notebook, eu não sei. O importante é que você está acompanhando com a gente esse nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. Você já sabe que estamos nessa temporada falando de Tiago e cada vez mais profundos, cada vez mais conhecedores da Bíblia e juntos discutindo os sonhos de Deus. Mas a minha pergunta não deixa nunca de ser feita. Como é que você está nas redes sociais? Já entrou no nosso Face? Tem dado um like na nossa página? Tem dado sugestões para a gente melhorar esse programa? Eu quero dizer a você que toda vez que você deixar um recado ali no Face, você vê que o pessoal do Código curtiu o teu recado, geralmente sou eu pessoalmente vendo esses recados. A gente consegue colocar ali, ó, um like em cada comentário, que para mim é muito bom saber o que você pensa, o que você pede de oração, o que você está sonhando, o que você até discorda. Eu estou pessoalmente acompanhando a nossa página no Face para ter essa comunicação direta com você. Jovem, é bom demais estarmos agora já chegando um pouquinho mais do final da nossa temporada. Já passamos na metade e agora cada vez mais nos aproximamos do clímax desse estudo e nessa semana se prepare porque o assunto é legislatura. Não vai deixar de ser advocacia também, né? Eu já começo apresentando para você a Andiara, porque Andiara, de todas as semanas, essa você tem que falar mais para o pastor Diego. Okay. Já estou te desafiando, porque Vamos o tema tentar. da lição, o título é de cara, o legislador e o juiz. E nós temos aqui uma advogada que aí já trabalha na advocacia, sonha em ser promotora. Olha, se não cuidar vai chegar a ser juíza também, por que não? Vamos sonhar, né, Andiara? Com certeza. Me tira essa dúvida, entre promotor e juiz. Você estava dizendo que realmente até o salário, até a consideração dada é praticamente a mesma. Sim. Mas para um leigo como eu, me perdoe se estou aqui sendo completamente ignorante no assunto, como é que você vê essa hierarquização que a gente entende às vezes da advocacia? Advogado de defesa, promotor, juiz, etc. Na verdade, não existe hierarquia, nem de advogados para com juízes, nem de promotores para juízes. Não existe tecnicamente, né? Na prática acaba algumas vezes existindo, mas o promotor ele trabalha geralmente em prol da sociedade. Alguns pensam que é só com crime, mas não. Ele trabalha em defesa do consumidor, em defesa dos deficientes, idosos, de algumas minorias da sociedade. Então aquela visão cinematográfica de que o promotor é o do mal, é o cruel, é aquele que sempre gera o clima de tensão num julgamento, não é bem assim? Não, eu pessoalmente, particularmente, tenho uma visão um pouco mais romântica disso. Vamos lá. Né? Quando existe um crime, ele vai estar defendendo a sociedade, a vítima. Então, eu vejo com muito bons olhos o promotor, não como aquele acusador, sem considerar a possibilidade de inocência da pessoa. Bacana. E esse é um sonho que você tem para a tua vida profissional. Sim. Que bacana, né? É Falando em visão romântica, eu vou pro Dida. E aí, Dida, tudo bem contigo? O senhor gosta desse assunto. Você gosta, né, Dida? Segunda semana juntos, Marquinhos com a gente. Olha, o povo curtiu muito semana passada e a gente aqui de maneira particular, a participação de vocês. São dois jovens que estão tomando suas decisões na fase jovem da vida e usando seus dons para louvar e pregar a vontade e a verdade da palavra de Deus. Como é que tá? Tudo bem contigo, Dida? Tudo bem, pastor. Semana bem, de vento em popa? Graças a Deus, uma semana muito abençoada. Eu acho que é a primeira vez que você está comigo nesse novo formato de Código Aberto. Vez, Nas outras duas temporadas você não veio aqui não, né? Não. Esnobou a gente aqui. Não esnobei não, pastor. Não foi convidado, para falar a verdade, né? Então. O Thiago agora está escutando aqui no ponto. Não, mas eu agradeço o convite do Tiago, do senhor aí. Legal. Qual que é a tua impressão desse Código Aberto? Já é o segundo programa junto com a gente nessa temporada nova e nesse cenário novo e com esse apresentador diferente. O que você está sentindo do clima da nossa discussão? Muito boa, tá? Eu particularmente, assim, eu
assisto todos os programas da Novo Tempo quando eu estou em casa. Que legal. Mas sexta-feira, eu e minha irmã, a Regiane, até mandar um beijo para a Regiane. Que legal. Assistimos e é um clima muito o cenário, enfim, eu sou fã de... Eu sou suspeito em falar, né? Porque eu já trabalhei com essa equipe, a equipe do Piper. Mas você já esteve nessa equipe aqui de estúdio, nessa né? equipe. Hoje em dia não estou mais, mas muito bom. Dida, você falava comigo antes da gravação e aqui no Código Aberto eu quebro o protocolo e abro mesmo o coração. Pastor, não me pergunta muita coisa teológica não, pastor, etc. Mas, Dida, o músico aqui no Código participa mais do que canta. Que você está sentindo bacana participar, porque a gente quer mostrar isso, que o músico também tem a sua vida espiritual, sua opinião religiosa, e você, mais do que apenas um dom musical, é um cristão para testemunhar, né? Pastor, eu particularmente assim, eu brinquei com o senhor porque quem já me viu cantando nas igrejas, quando faz uma pergunta para mim, eu começo a responder, aí eu esqueço qual foi a pergunta que foi feita. Aí eu não consigo fechar o meu pensamento. Mas obrigado, eu espero que o senhor faça perguntas assim que eu... Aí, tá vendo? Até esqueci que eu pergunto. Não, é uma pergunta de doutor de teologia bem básica, tá bom? Fica tranquilo. Tá joia. Não, o importante é você participar, Marquinhos, acompanhar a discussão, porque a música no terceiro bloco é sempre uma consequência desse clima que a gente tem aqui e é bom demais ter vocês com a gente, tá bom? Isaac, e aí? Olá. Tudo na paz? Graças a Deus, mais uma semana juntos aqui para estudar. Falar agora sobre lei, né? Vai ser bom demais. Me diz uma coisa, Isaac, já te perguntei do esporte, já te perguntei de sonho. Vou perguntar agora uma coisa bem profunda e muito consistente e acadêmica. O que você gosta de comer? Eu sou chegado numa pizza, numa lasanha, massa com queijo. Meu amigo. Nossa, dá pra ver pelo meu porte fino, né? Pobre Atlético. da Carol, sua esposa, né? Tadinha, mas ela me acompanha também. Tá bom, vamos lá. E aí, pastor Diego, tudo na paz? Tudo certo, graças a Deus. O tamanho não é pequeno não, né? Não, Você não gosta de é. comer o quê, pastor? Olha, eu gosto de muitas coisas, mas a maioria delas envolve batata. Tá uma beleza hoje, hein? Olha isso. Purê de batata, batata frita, eu gosto bastante. Tá bom. E você, Thaísa? Comida? Já fiquei com medo ele perguntar algo diferente da comida. Eu Tá já fiquei bom. assim, não vou mais pensar em comida. Ele vai perguntar outra coisa. Não. Comida, eu era que nem o Isaac, gostava muito de massa e tal, lasanha. Mas a comida baiana tem o seu espaço. A baiana, uma né, moquequinha de peixe, Tá aí. um caruru, um vatapá, cai muito bem. Olha que beleza. Bom, já começamos o programa nesse momento. Deixa eu apresentar para você o nosso estudo bíblico. Já já a gente vai orar junto. Está aqui, ó. Você entra em contato com a gente, nossas páginas na internet, nós temos um estudo bíblico de graça, é totalmente gratuito para você, telespectador, para você que é muito apaixonado pelo Código Aberto, e a gente fica feliz em ver essa comunidade de jovens cada vez mais engajados pelo programa Código Aberto. E temos também o guia de estudo. Quando você ouve falar em temporadas, é porque a cada temporada a gente tem esse guia de estudo que mostra para a gente um pouquinho da palavra de Deus. Estudamos já as doutrinas, as parábolas de Jesus, estudamos a lei e agora estamos estudando Tiago. E no dia de hoje vamos entrar fundo na questão da legislatura. Vamos fazer uma oração? E hoje eu peço para a nossa advogada orar, porque o assunto vai ter a ver com você. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Queremos pedir especialmente agora para que o Senhor nos use, nos dê sabedoria e que possamos falar e estudar a Tua palavra conforme a Tua vontade. Nos dê uma boa tarde em nome de Jesus. Amém. Amém. É a vez do Felipe, nosso grande padrinho, trazer o seu recado para essa semana especial. Roda lá, Felipe. Olá pessoal do Código Aberto, nós já chegamos na lição 9 da nossa temporada e nessa lição Tiago nos fala que Deus é o único legislador e o único juiz. Por que ele nos diz isso? Porque Deus ele possui o conhecimento de duas coisas para julgar: a lei dele e a vida das pessoas. Se ele tem o conhecimento profundo da lei e o conhecimento profundo da vida de cada um, ele é o único que consegue julgar todas as coisas e todas as pessoas com justiça. Nós não temos o conhecimento das pessoas e, às vezes, temos o conhecimento muito parcial da lei de Deus. E é por isso que julgar os outros é considerado um dos pecados muito grandes e, afinal de contas, seria uma tentativa de nos colocar no lugar de Deus, achando que nós podemos fazer o que Ele faz.
julgar os outros é um perigo, mas daí, doutora Andiara, existem juízes que são humanos. Como é que a gente define da maneira profissional, na legislatura, da maneira jurídica, a função do juiz, fazer um julgamento? É extremamente necessário a existência de leis, né? Começa na base da necessidade de se organizar a sociedade. É preciso organizar a sociedade, mas não é necessário uma lei se ela não tiver aplicação, se ela não tiver uma sanção, no caso de ser desrespeitada. E para isso, alguns membros da sociedade, eles são togados e são... Desculpa. Pode falar, não, pode falar. Vamos lá. Eles ocupam essa posição de julgar as situações de conflito que existe entre as pessoas, os membros dessa sociedade. Um dia eu fui chamado para uma situação muito particular que envolveu uma situação na minha vida que eu fui levado a uma, não sei como chama, sessão, um tribunal, o tribunal Pequenas Causas. Um fórum, isso mesmo, um bate-papo aí que durou coisa de 20, 30 minutos e eu ficava admirando o juiz. Era um juiz bem novo, aqui na própria cidade de Jacareí, e um rapaz, acho que devia ter seus 35, não, no máximo uns 40 anos ali, e eu ficava olhando a reação dele, porque ali a gente via um advogado falando uma coisa, nós estávamos sendo prejudicados por uma situação que não nos envolvia diretamente, mas a gente percebia o critério dele ao avaliar. Eu falava assim, Senhor, ser juiz não é fácil não, porque todo mundo tem razão, todo mundo tem a razão. E aí a lição puxa essa palavra discernimento. Como é que hoje alguém, ou um juiz, alguém da área jurídica, descobre, treina, estuda ou se aperfeiçoa para ter esse discernimento imparcial? Porque todos têm razão, promotor e advogado, todo mundo tem seus argumentos os mais escabrosos possíveis, e ele fica ali, aí no final agora eu vou dar a minha opinião final. E quando ele dá, tem que ficar quieto e acatar, porque é a palavra do juiz. Fiquei muito impressionado daquele momento, da autoridade dada a ele, né? Esse é o grande ponto da justiça humana, porque todos nós trazemos uma carga de conceitos de vida, de opiniões pessoais. E o juiz, obviamente, ele conhece todas as leis muito bem, mas ele traz consigo uma opinião. Claro que toda decisão dele ele vai fundamentar, vai explicar a razão da decisão dele, mas ele também tem as suas motivações pessoais. Deixa eu ouvir vocês agora, pastor, puxando para a Bíblia. Começamos o estudo dessa semana, ali com o versículo 11 do capítulo 14, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. É um imbróglio aqui de palavras entre juiz, lei e julgamento. Como é que a gente decifra isso aqui, pastor? Gostei muito da pergunta que você fez para ela, para colocar o juiz no seu devido lugar na nossa sociedade, porque a gente julga coisas o tempo todo e pessoas o tempo todo. E é uma ilusão você achar que você não julga, não devemos julgar. É até meio estranho, isso é uma falta de compreensão da Bíblia, porque a gente julga o tempo todo. Sim. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente nunca viu na vida, é o primeiro contato ali que a gente Você faz. já está julgando. Na hora, roupa, você pode... sotaque, jeito de falar, cabelo, tudo. Você pode não falar para ela, mas na hora você já... Até tem aquela frase, o santo não bateu. Por quê? Porque você fez um julgamento que aquela pessoa ali, etc. Então, a gente está o tempo todo. Você compra um ventilador como esse aqui, belo, que tem aqui. Aí você quer saber se ele funciona bem, se ele vai ventilar legal. Você faz um juízo de valor sobre ele. E o que o texto bíblico está dizendo é sobre o juízo de valor no sentido mais profundo, no sentido espiritual. Por exemplo, quando eu digo Isaac é bom ou Isaac é mau. Qual é a régua que eu estou usando para dizer que ele é bom ou ele é mau? Estou usando a lei de Deus como régua. Porque eu estou fazendo uma avaliação que só Deus pode fazer. Então, esse juízo aqui é o juízo condenatório, o juízo difamatório, o juízo maledicente, o juízo que toma o lugar de Deus para definir uma pessoa no campo mais importante possível, que é o espiritual. Agora, você me deixou na dúvida aqui. Pura ignorância de cidadão. Se o juiz julga o cidadão, quem julga o juiz?
Existem órgãos superiores a ele que julgam. Por exemplo, eu estava explicando no caminho para o Tiago, produtor, o que ele perguntou: o que é um desembargador? Um desembargador é um juiz numa instância superior. Então, se um juiz ele comete algum crime, ele vai ser julgado por alguém de uma instância superior. E assim acontece também com governadores, prefeitos. Eles têm o que nós chamamos juridicamente de foro privilegiado. E quem julga o superior que julga o juiz? Daí o desembargador. Eu quero descobrir assim, como é que funciona na lei humana. Porque, veja, a gente está lidando com homens, então o próprio julgamento daquele que julga o juiz também pode ser equivocado ou ser influenciado por políticas ou por interesses pessoais. Sim, quando se aumenta assim, o grau, a hierarquia, geralmente os julgamentos não são feitos por uma única pessoa, é um órgão colegiado. Okay, tá. Inclusive, a própria República Brasileira pode ser julgada em um tribunal internacional. Então, sempre existe em algum lugar... Alguma maneira de você prestar contas daquilo que você está fazendo o seu julgamento. Vamos lá, Isaac, puxando isso para a nossa mente cristã, religiosa. E Tiago, como é que você vê o assunto dessa semana? Complementando o que o Diego falou, assim, juntando também como a Jara já comentou, né? A gente precisa julgar. Só que o julgamento, penso eu que o Tiago está falando aqui, não é simplesmente de escolher ou de definir, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, que é o discernimento, né? É possível que o que o Tiago está falando aqui é de todo o processo que envolve um juízo. Né? Não é simplesmente eu acusar ou simplesmente... Porque tem promotor, júri, juiz. O negócio aqui é que eu já estou pegando e já estou executando a condenação. Né? Eu vou olhar para o Diego e vou falar assim, olha, ele é assim, ele é assado. E sem eu ter essa determinação a partir dele ou a partir de Deus, eu vou começar a tratá-lo dessa forma. Eu já condenei ele. E ele vai viver agora sob mim da forma como eu já condenei. Nosso manual fala sobre discernimento espiritual. E eu pergunto, tem alguma diferença, ou gramatical, ou enfim, na essência dessa expressão de discernimento para julgamento? Sim. Algo que o manual traz é que é muito fácil nós julgarmos quando alguém faz algo que não nos agrada. Então, assim, ou seja, se eu faço aquilo errado, então, deixa lá, é normal. Agora, se faz algo diferente do que eu faço, não, tá errado, não pode. E aí que entra o discernimento. Então, o julgamento pode ser aquele impulso que você tem um arrobo, não gostei de você. Discernimento para perceber, mas espera aí, tem algum histórico por trás dessa pessoa? Calma, olha por trás. Algo que eu escutei na Rádio Novo Tempo, algum tempo atrás, ele fala para famílias. E ele diz assim... Por que a gente fica com tanta raiva porque a pessoa é lerda ou diferente da gente? Para um pouco. Olha que atrás daquela lerdeza tem alguma coisa de importante. Então, a gente não basta só julgar, a gente tem que discernir. Calma, peraí. Qual é o contexto? Por que a pessoa está fazendo isso? E o que traz também é que quando alguém vier reclamar e julgar com você de outra pessoa, olha, fulano fez isso. Espera aí, mas você já falou com fulano? Não, mas como é que eu vou falar? Não tem um jeito. Não, dá um jeito, cria uma situação, inventa uma história, mas dá um jeito de chegar lá e falar com a própria pessoa, não para um terceiro. Então, se quer julgar, primeiro a gente tem que ter o freio na mente para não julgar, que é natural da nossa natureza pecaminosa, mas falar diretamente com as pessoas. Okay. Chama o intervalo e a gente já começa o próximo intervalo. Doutora Andiara falando um pouquinho para a gente, um pouquinho mais desse assunto. E olha a frase forte que a gente inicia o próximo intervalo. Na palavra de Deus, aqui no livro de Tiago, o legislador é o juiz. É o juiz que faz a lei, vive a lei. É meio complicado isso para a gente entender do ponto de vista espiritual. A gente volta, continua nossa super discussão aqui no Código Aberto. Até já. De volta, segundo bloco, eu já passo a bola direto aqui para a doutora Andiara, que vai nos dizer o que você percebeu ali do que a Thaisa estava falando. Era sobre julgamento e discernimento. Eu acho que
quando o Tiago fala aqui desse julgamento, é aquele julgamento vazio, sem um objetivo. E o discernimento é necessário, é diferente, porque você tem um objetivo, você precisa fazer uma análise profunda da situação ou da atitude da pessoa, nunca da pessoa, mas do comportamento específico dela, para discernir se aquilo é correto ou não, se você vai fazer aquilo também. Acredito que essa é a diferença entre julgamento e discernimento. Bacana. Isaac, você ia falar alguma coisinha aí sobre a maneira de julgar do homem e Deus, né? Dentro ainda do que elas estão falando, né? Quando eu me encontro perto de uma pessoa, por exemplo, dentro da minha igreja, ou dentro de alguma situação, né? E ela está fazendo alguma coisa errada, está cometendo algum pecado. Eu preciso chegar nela e corrigi-la. É o meu dever como cristão. E eu preciso ter discernimento para isso. Agora, qual é a mentalidade que a gente tem? A gente tem mentalidade muito punitiva. Talvez voltando lá para aquele contexto romano, sabe? Fez errado, tem que bater, tem que sofrer. A gente tem essa visão dentro do nosso contexto. Só que a justiça que Deus coloca para nós e a justiça que Ele exerce é uma justiça de restauração. Então, ó, em Gálatas, aqui no capítulo 6, no verso 1, Paulo fala assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Bacana. Volta naquele ponto que a gente conversou lá em sabedoria, né? Mansidão, ter paciência, ou seja, eu preciso ter sabedoria para ter discernimento para saber como restaurar essa pessoa e não simplesmente puni-la. Dida, no escopo teológico do livro de Tiago, como é que você definiria a frase de que o legislador é o juiz? Tô brincando. Quero falar Fala, pastor Diego. Diego, essa é para você. Vamos lá. Olha, é muito bom a gente lembrar aqui quem é que faz a lei. Porque a escritora Ellen White ela tem uma frase muito interessante. Ela diz que não é de Deus aquela pessoa que lavra juízo, que diz assim, isso é de Deus, isso não é de Deus. E a gente vê muito isso, né? Alguém falando, isso aí é de Deus, isso aí não é de Deus. E essa não é uma prerrogativa nossa, porque nós não sabemos, não temos a lei na gente. Quem criou a lei foi Deus e Ele tem isso como natural, é natural dele, nós não. Para nós é o Espírito que age em nós. Então, assim, quem legislou é o Senhor. E quem vai julgar é o Senhor. Só que tem um detalhe muito importante também. Porque esse Senhor que vai julgar e esse Senhor que legislou também se colocou debaixo da sua própria lei. Você lembrou 2 temporadas atrás, quando ficamos 13 semanas falando sobre exatamente a mistura do caráter de Deus com a lei de Deus. Não se separa, não tem como você separar a lei do caráter de Deus. Deus é lei, não dá para separar as duas coisas. Então você puxou muito bem agora, me lembrou, porque nós discutimos bastante em relação a esse assunto. Agora, esse aspecto do legislador, que é juiz, se submeter a essa lei, isso é uma coisa complexa demais para a gente entender no plano da redenção, né? É o que legitima, inclusive, a sua lei. Porque ele não é um negócio assim, ó, a lei é essa, vive aí, né? A lei é essa e ela é perfeita. E tanto é que eu vou aplicá-la a mim mesmo. Então, isso, para mim, eu acredito que para todo mundo que é da minha geração, isso legitima, porque aqui está alguém que vive e que prega. Pois é. E, Andiara, agora é uma situação da cristã Andiara, não da doutora Andiara. Eu acho que para o mundo é muito ilógico você pensar um juiz que inventa a lei, julga e acaba ficando debaixo da própria lei a ponto de morrer por um outro condenado dessa lei. É uma coisa complexa. É complexo, mas o juiz, que é o legislador, é o sistema perfeito, né? É isso mesmo? Porque isso é irreal na nossa sociedade. Ele né? faz a lei, ele é a lei, ele julga a lei que é ele mesmo. Ele é a lei, ele Olha. julga a lei, ele faz a lei e ele conhece muito bem a lei. E não existe um interesse obscuro por trás disso, como às vezes existe nas nossas leis, né, quando são criadas. A lição, inclusive, traz um aspecto ilustrativo usando a OAB como um exemplo. O que é a OAB? Que exame é esse que a gente faz? Todo advogado tem que fazer, né? Os advogados, para exercerem a profissão, eles precisam estar vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil. E essa vinculação se dá mediante a aprovação de um exame. Imagino como é que é esse exame.
difícil, É muito complexo. Gera algumas gastrites e algumas insônias. Você faz uma vez na vida e nunca mais? Ou tem Exatamente, que fazer? Tá. é uma vez na vida e isso te habilita para advogar o resto da vida, se necessário for. Mas é muito difícil, são umas 15, 17 matérias que você estuda durante 5 anos, você faz uma prova de 80 questões, primeira fase, ainda tem segunda fase, escrita, peça processual, então é complexo. Mas te habilita, depois você recebe aquela carteirinha vermelha e aquilo te enche de expectativas e esperanças, porque você lutou por aquilo, você teve conhecimento de uma maneira geral, nunca plena da lei, mas é isso de uma que eu ia te maneira perguntar, geral. a lição coloca isso, porque por mais que você tenha estudado gastrites 1000 e você passou no exame da OAB, ainda você não é legisladora, né? Você é a estudante, é a profissional, é a pessoa que mergulha nessa lei, mas sempre vai ter uma parte da lei que você ainda não conhece. Você vai operar uma lei e dificilmente vai conhecer todas. Completamente diferente do plano da redenção, onde, jovem, agora você está entendendo que Deus é a lei. Então, o legislador é o juiz que se submete a ela para salvar a mim e a você. Aí é muito forte no plano da redenção. Como isso impacta a tua vida, Thaisa? Eu estava justamente aqui pensando que Jesus, na época dele, ele entrou em alguns conflitos com os líderes das igrejas por conta das tradições. E hoje eu me questiono, será que se Jesus estivesse na sua igreja, ele entraria em conflito com vocês? Porque às vezes nós valorizamos tanto as tradições que nós nos esquecemos do mais importante. Então eu sempre gosto de puxar para a minha vida. Ai, gente, eu fazendo isso aqui, será que Jesus ia se agradar? E às vezes eu me pego, principalmente para as pessoas que não são cristãs. Sempre elas olham para a igreja com muitas tradições. Ai, mas a igreja sempre faz isso, faz aquilo, como é que é? E aí a gente fala, cultura, tem costume, mas não que seja o mais importante. Então, se avaliar. Ok. Pastor, Pode falar, Isaac. Não, um exemplo besta aqui, só para a gente ilustrar o que muitas vezes a gente faz, né? Se você estivesse diante das 2 tábuas da lei e de um ser humano, e os dois estivessem dentro da água para se afogar, qual que você salvaria? A tábua ou o ser humano? A gente fala na hora, né? O ser humano, claro. Mas muitas vezes a gente guarda a lei tão bem guardada que deixa o ser humano perecer. Esse Fica a dica, é o assunto polêmico de hoje. E agora a lição, nosso manual chega para um outro aspecto que a gente quer dar uma andadinha agora no versículo 13. Lê para mim, Andiara. Tiago, capítulo 4, versículo 13, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre o futuro. Para onde a gente vai, né? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos 1 ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Continua. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Não quero forçar a amizade aqui, mas quero perguntar, como a gente poderia fazer um link para vocês? Falamos sobre a legislatura, sobre a lei, sobre essa obediência, sobre esse caráter maravilhoso de Deus, que é lógico, que é coerente. E agora, de repente, Tiago entra com uma pergunta retórica, né? Que louco você é que não sabe onde vai estar amanhã? Está fazendo planos por quê para amanhã? Onde você vai estar? Quem é você com o teu futuro? E aí? Perceba que ele vem dentro do mesmo tema. Parece até que ele está mudando de assunto, Pois sim. Mas ele está dentro de um mesmo tema desde lá do capítulo 4. E ele está falando aqui daquele que se coloca acima do que ele realmente é. E agora ele vai terminar dizendo assim, a gente já vai falar sobre isso, da questão da neblina, mas você começa com a soberba e termina com a neblina. Olha, então ele está falando assim... Ele desconstrói o orgulho humano, né? Exatamente. Então, o orgulho, eu te coloco em posição de juiz, de legislador, te coloca em posição de soberba, te coloca como inimigo de Deus sem você nem perceber. E agora o teu orgulho faz com que você ache que você é o grande causador do teu sucesso. Que aquilo que você vai realizar é porque você realmente é bom para realizar aquilo. Aí eu pergunto, estamos falando no Código Aberto, que é o programa jovem, é o nosso jeito diferente da Bíblia, e eu sempre falo, nosso público específico são os jovens de 0 a 100 anos, mas que têm energia no coração para dizer, ainda estou vivo. Agora, falando especificamente sobre essa juventude que da idade vai ali até os 30, 35 anos, que é quando você está com
pique total, tomando decisões, fazendo planos. Você é eterno, né? Você não pensa na morte até você, de repente, quando você casa, tem uma filha como eu tenho, que eu já começo a pensar, e aí, quando eu deixar de existir aqui, sair da circulação, como é que minha filha vai ficar? Hoje eu já penso um pouco assim, mas com 30, 28 anos, não estava nem aí para nada. Mas eu te pergunto, a Bíblia diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então é como se a gente não tivesse que fazer planos para o futuro, porque a gente não sabe o futuro? Não, não é bem assim, não. Algo bem interessante que traz no manual é que nós devemos planejar, mas isso é interessante porque eu aprendi a fazer planejamento. Eu tenho um tio que ele fala que brasileiro não gosta de planejar. E ele me ensinou a planejar. Então, foi com ele que eu aprendi a ter plano A, B e C. Ainda bem que Deus tem plano de A a Z para mim, né? Porque eu só consigo fazer A, B e C. E algo que eu aprendi essa semana é que não necessariamente eu tenho que planejar bem definido. Senhor, eu quero isso, isso e isso. E aí, o Senhor vai deixar que aconteça o quê? Como eu fazia. Na verdade, eu tenho que perguntar a Ele, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Ok. Deixa eu dar uma de Tito aqui no Na Mira da Verdade. Mas professor, e vocês são os professores agora, hein? Está escrito aqui, ó. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E a Bíblia diz, que bobeira é essa que você está fazendo? Então está dizendo aqui, eu não tenho que me planejar para amanhã ir numa cidade tal, porque eu não sei da minha vida. Aí o jovem esculhamba de vez, não tem que ter plano nenhum para minha vida. Esse texto já foi um tapa na minha cara. Nesse exato contexto que está aqui. Uma vez eu fui comportar, né? Fui fazer um trabalho numa cidade junto com outro amigo. A gente fazia teologia na época. A gente se programou para ir para uma cidade de Sobradinho, lá perto de Brasília. Meu amigo Pastor Washington, um abraço que legal. E a gente chegou na cidade com muitos planos, né? Nós vamos fazer assim, e vamos conseguir tanto de lucro, e a gente estava com todos os planos, e aí chegou nos primeiros dias de trabalho, nenhuma porta se abria. Olha isso. A gente falou, o que está acontecendo? Não é possível. A gente dedicou e etc. E aí, a gente junto, fazendo meditação de manhã, antes de sair para trabalhar, a gente abriu nesse texto, não me lembro por quê, e a gente começou a ler esse texto aqui, e eu lembro que a gente se entreolhava e falava assim, tá falando com a gente, né? Porque era a mesma situação, né? Ele dizia assim, ó, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, a cidade tal, nosso caso, né? E lá passaremos um ano, a gente ia passar um mês, e negociaremos e teremos lucros. Pois é. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina. E ali a gente percebeu que a gente tinha feito vários planos, mas a gente tinha se esquecido de nos colocar em estrita dependência de Deus. Aí. E esse texto colocou isso no seu devido lugar. Uma coisa é pensar em planos baseados na nossa vontade. Outra coisa é fazer planos baseados na dependência da vontade de Deus. E não basta dizer no final da frase, como diz aqui, se Deus quiser. Não é suficiente você acrescentar ao seu plano essa frase, se Deus quiser, como se fosse um amuleto da sorte, exatamente, né? Faça a minha vontade se Deus quiser. Se Deus quiser, não. vai dar certo. Não, é conhecer a vontade de Deus para a minha vida, né? Como Deus quer, onde Deus quer que eu esteja daqui a um ano. É o relacionamento, é pedir a Ele o discernimento também. Isaac, então como é que um jovem que assiste o Código Aberto agora pode fazer planos da maneira certa como um cristão que segue a palavra de Deus, como vimos aqui no livro de Tiago? Só dar uma voltinha rápida e eu chego na sua resposta, né? Tiago está fazendo um link muito interessante aqui com Eclesiastes, né? Até porque Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Então ele volta lá para Eclesiastes falando que é da neblina, que a palavra original do grego é semelhante ao hebraico que Salomão vai usar lá para falar de vaidade. Olha. Ou de neblina, vento, né? Hoje de manhã tava vindo gravar, tava um friozinho, né? Aí você sai do carro, dá aquela respirada, sai aquele vapor, né? Dura 2 segundos e já desaparece. É isso que ele tá falando. E aí ele vai gastar 12 capítulos falando o quê? Você confia nos seus livros, na sua sabedoria? É neblina. Você confia no seu dinheiro, tudo que você conquistou? Neblina. Aí tá, mas então tudo é neblina? No final das contas eu vou fazer o quê? Ele termina o capítulo 12 falando o quê? Tudo que a gente falou, qual é o resumo da coisa? Obedeça a Deus, tema Ele e viva para glorificar o nome dele. Então, voltando para a sua pergunta agora, como eu devo viver dentro desse contexto que o Tiago está falando? A gente tem esse costume de dividir a nossa vida entre espiritual e secular. Espiritual são as coisas que eu faço no contexto da igreja. Ela é minha Bíblia, é orar. Secular é estudar, secular é trabalhar. E a gente não submete a nossa vida secular a Deus.
Então, como eu devo viver para glorificar o nome de Deus? É entender que não existe essa divisão. Tudo que eu faço é para Ele. Paulo vai citar isso falando, né? Quer você coma, beba, faça qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. Então, como a Andiara falou, né? Não basta simplesmente, não, se Deus quiser. Como eu posso fazer essa faculdade? Como eu posso estudar esse cursinho? Como eu posso aceitar esse emprego de uma forma que glorifique o nome de Deus? De uma forma que traga justiça para as pessoas? De uma forma que me faça viver o reino dele aqui nessa terra? Se você se fizer essa pergunta e em humildade pedir a Deus que te mostre, você vai estar vivendo para a glória dele. Bom demais, Isaac. Então quer dizer que a Bíblia não inutiliza os conceitos de empreendedorismo, onde você tem que fazer planos, você tem que ter projetos. Desde uma empresa até a tua vida pessoal, você tem que fazer planejamento. Agora, então, da maneira certa, submetendo a Deus. Dá vontade tempo de mais de Deus. comentar rapidinho? Claro que dá. Por exemplo, quando o adventismo começou, o movimento adventista, ele começou na premissa de que Jesus, em breve, vai voltar. Então, por que eles saíram dali e construíram vários hospitais, uma rede de escolas que hoje é conhecida no mundo Sem inteiro? dúvida. Mas Jesus em breve vai voltar, para que eu vou gastar tempo com isso? Porque eles estavam vivendo para a glória de Deus. Uma escola que vai restaurar as pessoas, um hospital que vai trazer saúde. E aí Essa é a você me ideia. lembrou da frase épica, né? Vivemos como se Jesus fosse voltar hoje, mas nos planejamos como se ele fosse voltar daqui a um bom tempo. E é isso que dá consistência a movimentos religiosos que vêm por aí, que nascem e morrem, vamos todo mundo para o meio do mato, agora vem de tudo, vamos, acabou. Jesus está voltando daqui a algumas horas. Cuidado, a gente vive na urgência da volta dele como se fosse hoje, mas planeja, assenta, usa da estrutura para atingir o mundo, solidez nas decisões tomadas, como se Cristo levasse um bom tempo para voltar e nós tivéssemos que fazer o nosso melhor do lado de cá do céu. Rápido intervalo, voltamos no último bloco, aí sim o Dida vai responder uma pergunta minha de verdade, qual é a música que ele vai cantar e a gente continua a nossa forte discussão aqui do livro de Tiago. Já a gente volta. De volta ao terceiro e último bloco e a gente conversava um pouquinho sobre os planos. Eu te pergunto, está você fazendo planos sem Deus? Tua vida não passa de neblina. Passa. Acabou. Você pode fazer planos e ser bilionário até os 80 anos. Passa. Não dura. Você apenas desaparece. E aí eu entendo um pouquinho quando o Tiago faz esse paralelo da vida de neblina com aqueles que são arrogantes, jactanciosos, autossuficientes, a ponto de tirar Deus da jogada de sua vida. Deus dos planos e sonhos. E aí a gente começa a chegar ao final desse capítulo, pastor Diego, com uma amarração bem interessante da epístola de Tiago, né? No capítulo 4, no versículo 1, ele começou a tratar dessa questão da soberba, dessa questão de colocar os seus interesses acima das outras coisas, acima até inclusive da posição de Deus como legislador e juiz. Então ele vem construindo aí essa ideia do eu como sendo danoso para a nossa fé. E aí ele fecha aqui falando sobre essa arrogância que faz até planos, seus próprios planos, tirando Deus, né? Aqui o texto é muito interessante, que ele cita vanglória, né? Ele tira a glória de Deus, como Isaac falou, que é o nosso objetivo de vida, e coloca a glória em nós, mas é uma glória vã, né? Uma glória que... Maligna, né? Porque nós somos neblina, vai pôr glória em neblina? E aí... É interessante. E aí no verso 17, ele conclui todo esse pensamento que ele começou, por isso que ele tem o texto aí, portanto, né? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então aqui tem um princípio aqui, que neste texto ele está aplicando a questão do o bem aqui é abrir mão do seu eu. Aqui, esse é o bem aqui. Se você sabe que a sabedoria é lançar a mão da soberba, se você sabe que você tem que incluir Deus nos seus planos, se você sabe que você não é o legislador nem é o juiz, por que faz essas coisas? Então, esse aqui é um apelo que ele está fazendo para que a gente faça o bem que a gente sabe. Isso tem que virar prático, não adianta ser apenas conhecimento. É claro que essa frase aqui do verso 17 você pode aplicar para um monte de outras coisas na vida, né? O bem que você sabe que pode fazer, mas não faz. Mas especificamente aqui ele está falando disso. Andiara, futuro, planos, quer ser promotora, com Deus ou sem Deus? Vida de neblina ou consistente? Com Deus consistente. Por mais
efêmera que seja a vida aqui nas palavras de Tiago, a gente tem que planejar como se fosse ter muito tempo ainda, né? E com Deus, com certeza, fazendo o bem, não o bem de uma forma que a gente vai nos desmotivar. Quando às vezes a gente lê esse versículo de fazer o bem, se você não fizer o bem, você está pecando, você fica desmotivado. Porque, nossa, nesse momento, que bem que eu estou fazendo? Né? Parece uma neurose que você fica em busca disso. Mas ele usa até o exemplo de Jesus. Jesus, ele tinha os seus momentos a sós, seus momentos de espiritualidade. Então, é o resultado, né? O resultado do seu relacionamento com Deus. Thaisa, e a vida de neblina e autossuficiência humana? Então, qual é o sentido da vida em meio a tanta injustiça, né? Em meio a tanta deslealdade? Não faz o menor sentido. E quando falamos em fazer o bem, penso o seguinte, da autossuficiência. O que seria aqui desse programa se não existisse as meninas do figurino, da maquiagem, os meninos da câmera, o pessoal da produção? Seria possível? Não. Da mesma forma que um programa, vamos assim dizer, não é possível acontecer sem essas pessoas, eu não posso ir para o céu sozinha. Eu até posso aceitar a salvação sozinha, porque esse é o papel de cada um, mas eu não posso chegar lá sozinha. Então, eu tenho que fazer o bem para aqueles que precisam, porque eu quero que todo mundo esteja junto comigo. Claro que sim. E aqui tem um versículo forte, que daí diz no versículo 15, né? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Total soberania de Deus. Gente, se Deus quer, acontece. Se Deus não quer, não há diabo que seja mais forte. Então, põe na tua cabeça, jovem, que estamos chegando ao final desse último bloco, para você entender. Você foi feito para esse céu com Deus. Vida sem Deus é neblina. Desaparece. Agora, com Deus, gente, o dono do universo, onde em suas mãos cabem galáxias, quem é eu, quem sou eu e quem é você, para olharmos para Deus e dizermos, olha, eu me dou conta do recado sozinho. Não dá nada. Isso é a autossuficiência que tem que ser quebrada por um Deus que diz, eu sou. Dida, agora sim, você vai cantar que música e por quê? Eu vou cantar uma música chamada Aceito e Agradeço, né? E nessa música tem uma frase interessante que fala, quero desistir de ser perfeito. E no exemplo que o Isaac deu, às vezes a gente guarda tanto essa lei, esquecemos do principal, que é amar o nosso próximo, né? E esse desistir de ser perfeito é parar de ficar acusando e tal, porque é assim que tem que ser. Mas a gente tem que amar o próximo, em primeiro lugar. Bacana. Aceita e agradeço. Deus abençoe teu louvor, acompanhado pelo Marquinhos. Vamos lá. Quero viver contigo em harmonia plena, enxergar o que não posso ver com olhos humanos, sentir tua graça derramada sobre mim e retirar de minhas mãos as obras que não vêm de ti. Quero inundar meu coração da graça que me trouxe a vida sem fim. Aceito e agradeço. E quando só medito em tuas realizações, penso quão distante estamos nós de entendermos teu favor. Quero desistir de ser perfeito e retirar de minhas mãos as obras que não vêm de ti. Quero inundar meu coração da graça que me trouxe a vida sem fim. Aceito e agradeço.
das obras que não vêm de ti. Quero inundar meu coração da graça que me trouxe a vida sem fim. Aceito e agradeço. Maravilha, né? Gostoso de ouvir, gostoso de curtir, gostoso de estar com você aqui, telespectador. Você é sempre bem-vindo nesse clima único do Código Aberto, que a gente brinca, discute, concorda, discorda e terminamos embalados pelo louvor que nos faz sentir a beiradinha do céu. Chegando ao final desse capítulo, encerramos, Pastor Diego, o capítulo 4. E olha, estamos avançando aí com o Tiago, a avaliação de vocês dessa semana que nos espera nesse estudo tão fantástico, que vai de legislatura, passando pela neblina, terminando com o Deus que tem o ponto final em todas as coisas, né? Creio eu que com esse pensamento fechado de Tiago aqui no capítulo 4, o convite de Deus é o seguinte: você tem todo o direito de escrever sua própria história, escrever o próprio roteiro da sua vida, e esse filme pode ser premiado, você pode até ganhar vários Oscars. Mas é neblina e talvez dure 80 anos, talvez dure 120 anos, talvez acabe com 17, talvez acabe com 5. Deus faz o convite: escreva parte da minha história, faça o script do meu reino, porque esse reino dura para sempre. E se você estiver me ajudando no roteiro desse script, você também vai durar para sempre. Andiara, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Esse é o último versículo desse capítulo. Incoerência ninguém suporta. Como reagir com situações assim? É difícil. Nós não estamos preparados, já falamos em lições anteriores, para suportar, principalmente os jovens, né? Suportar uma pessoa falando uma coisa e fazendo outra. E o convite de Tiago aqui e de Deus é que nós sejamos coerentes, façamos o bem. E também o que me impressionou nesse capítulo, nesse estudo que a gente está fazendo, é que Deus tem um plano perfeito. O plano perfeito de Deus não é somente o plano da redenção, mas o plano perfeito de Deus é o plano para a minha vida. Ele tem um plano perfeito para a minha vida. Pode haver dificuldades, coisas que eu vou sofrer no caminho, mas isso vai me transformar em alguém melhor. Então, eu acho que esse convite de Deus é perfeito, porque Ele tem um plano perfeito para mim e para você. E no arremate final, tua relação com o legislador e juiz? Minha relação com legislador e juiz. Acredito que esse ordenamento jurídico divino é extraordinário. As leis são fechadas, certinhas, não há brechas nessas leis. Você crê nisso? Eu Você creio sente isso nisso. na tua vida espiritual? Eu creio nisso e eu descanso na certeza que o meu juiz, ele fará a melhor maneira possível e ele vai me julgar, vai julgar os meus próximos de maneira misericordiosa. Você sente paz com isso? Paz. Pergunto isso para a Andiara porque é uma advogada onde as leis são um instrumento de trabalho. Mas agora você vê o legislador, Deus, como teu salvador eterno. Uma paz que muitas vezes eu não sinto no meu trabalho. É mesmo? Exatamente. Fica aí, ó, super testemunho, valeu. E aí, Thaisa? Essa lição nos deixou, né, muitas informações, aprendendo, dando tapa na gente, né? Que nós devemos sempre buscar a vontade de Deus e não planejar e dizer, viu, Senhor, é isso que eu quero. Então, que nós possamos nos entregar a Ele a cada dia. Tá bom. Pastor Diego, tem um pouquinho mais de tempo, 2 minutos para uma observação, onde você viu aqui as nuances desse capítulo e o que você leva para a tua vida. Eu levei para minha vida uma marca de um tapa, né? Que marcou positivamente a minha vida nesse capítulo 4. Mas eu queria deixar também aqui um apelo, que é o mesmo apelo que Tiago faz no fim do verso, né? Portanto, depois de ouvir tudo isso, tudo que a gente estudou na semana passada e essa semana, vamos parar de brincar de igreja.
chega da gente falar que é cristão e continuar com um discurso arrogante, continuar julgando as outras pessoas, condenando outras pessoas, nos colocando acima de outros, valorizando os nossos interesses acima dos interesses dos outros. Enquanto esse tipo de coisa estiver acontecendo, não adianta falar de santidade. Não adianta você falar de santidade e ficar se isolando das pessoas e não se relacionar de maneira a mostrar esse cristianismo na prática. Enquanto houver amizade com o mundo, enquanto houver esse eu sendo exacerbado, você pode estar dentro da igreja, você pode se chamar de cristão, mas isso não é a vida do cristão. A vida do cristão é fazer o bem que ele sabe que deve fazer. Tá aí a dica especial para você, jovem, entender o que Tiago apela ao seu coração. Neblina, essa expressão poética que Tiago usa, e nós estudamos com mais profundidade essa expressão. Para você fugir da neblina, é só Jesus. Você não tem nada sem Jesus. Você não vai para lugar nenhum sem Jesus. Agora, nós vimos no manual que para fugir dessa vida de neblina é ter o foco em Cristo, na meta desse Jesus, cujo futuro está nas mãos dele. E agora, a gente perguntou algumas semanas atrás sobre o sonho. Eu volto para a pergunta retórica, quase óbvia, mas quando a gente está com Jesus, nós podemos fazer planos eternos. Teu plano eterno, Thaisa? Eu falei sobre o meu sonho, né, acadêmico. E antigamente eu poderia pensar assim, não, mas eu quero. Hoje eu já penso assim, não, se for para acontecer, que aconteça. Se não, ele tem planos muito maiores. Então, hoje, eu sou missionária, quero mandar um beijo para o pessoal lá de Feira de Santana e todos os missionários voluntários do Ano em Missão, que eles estão realizando o sonho deles, assim como eu também estou. Então, vamos à frente. Doutora Andiara, teu plano eterno? Ter uma audiência com o juiz soberano de todos. Encontrar Jesus, aquele que escreveu as leis, e conversar com ele, estudar as leis sob o ponto de vista do próprio legislador. Fantástico. Dida, teu plano eterno? Meu plano eterno, pastor, está lá no céu junto com toda a minha família. Eu tenho um irmão na minha família que a gente ora muito por ele, já há 15 anos. E eu creio que um dia ele vai ser alcançado, a palavra de Deus vai chegar no coração dele e está lá no céu junto com ele, com todos os meus 5 irmãos. Olha aí. E minha mãe, meu pai também, que já se foi no passado, mas quando ele foi, a palavra de Deus estava bem viva no coração dele. Não chegou a descer as águas batismais, mas a gente acredita que lá no céu a gente vai ter muitas surpresas, né? O legislador e juiz sabe aquilo que a gente não sabe. Amém. Acabou o programa, acabou esse momento de desabafo pessoal e particular. Só te peço uma coisa, jovem, não seja neblina, não seja neblina. Ao assistir esse programa, você agora é obrigado, responsável, você é culpado se você não colocar em prática o pedido carinhoso. Aqui não é uma bofetada bíblica, não é uma régua de lei, aqui é o carinhoso apelo de Deus, que olha para você e diz, não seja neblina. Você pode sonhar mais, você pode ser mais, você pode ultrapassar 120 anos, você pode encostar na eternidade e adentrar o para sempre. Isso, jovem, é para você. Não seja incoerente, não brinque com o que é céu e, acima de tudo, se agarre, mas se agarre com unhas, dentes e alma nesse que é o legislador, que é o juiz, que é o salvador e que é o nosso Deus eterno de todos os sonhos mais lindos que temos. Deus te abençoe. O Código está acabando aqui e agora, mas eu te espero no próximo programa para a gente adentrar um novo capítulo de Tiago e continuarmos sonhando com esse Deus, com esse céu e fugindo da neblina. Até o próximo programa, Código Aberto. Te espero lá. Tchau, tchau.